Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estejam assistindo esse vídeo. Vou aqui gravar um vídeo um pouco diferente do costume, porque geralmente eu uso algum roteiro, nem que seja por tópicos, mas eu vou testar aqui esse formato, só conversando mesmo. Então, se sair algum equívoco do assunto que eu vou falar, peço desculpas desde já aos envolvidos nesse assunto que irei falar. E é isso. Poderia falar dos conflitos no Oriente Médio? Sim, mas não vou falar sobre isso. Existem várias outras pessoas muito mais capacitadas que eu para falar sobre esse assunto, pessoas formadas em geopolítica, sociologia, sei lá, qualquer outra área assim que se encaixe, geografia. Então, não vou falar sobre isso, apesar de ter muita gente falando sobre, ninguém precisa opinar sobre tudo. Vou falar sobre um assunto que é um pouco mais nichado. Eu e talvez meia dúzia de gatos pingados vão se interessar por isso. Eu não sei se parte do meu público vai se interessar por esse assunto, mas irei falar porque é referente a uma comunidade em que eu acabo acompanhando conteúdo sobre, não mais tanto como antes, mas acabo em algum nível acompanhando, que é a comunidade otaku. Um assunto recentemente acabou furando a bolha e, cara, tomou uma escala muito grande, a ponto de eu estar trabalhando na obra como servente e gerar brigas. Aconteceu aqui, em Pedra de Fogo. Bom, João brigou com o Tadeu por causa de quê? Igor foi desmascarado. Ele é um fake lister. Veja só que absurdo. Não sei nem se citei direito, se pronunciei direito. Fake lister. Cara, foi horrível. João pegou o carrinho de mão, tacou na cabeça de Tadeu. Tadeu pulou pra cima dele, eles se agarraram no chão, se linharam, ficaram todos sujos de terra, brigaram pra caralho. Pra nada, cara. Igual a gente sabe nem que eles são, mas eles brigaram lá. Um tava defendendo que o Igor não é isso não, ele realmente assistiu e leu todas as obras que ele citou na lista dele. Já o outro discordava e acreditava firmemente que sim, o Igor é um farsante. Eles brigaram, foram expulsos da obra, perderam meio dia de trabalho deles, pra nada, cara. Enfim, não se falava de outra coisa hoje na obra. O Igor é um fake lister. Eu nunca quis a ideia de que eu sou superior, gostoso de Sekiro, quando o negócio começou a pegar mesmo. Porque eu vi que parecia um crime dizer que Sekiro era uma merda. Igor, pra muitas pessoas. Como foi pra... Diga. Você acabou de cair agora, cara. E você continuar assim, tu vai cair mais. Essa é a tua última chance, Dog. Eu não consigo provar pra ele. Olha, cara. Assim... Admitir que eu fiquei listei o quê, mano? Aí vocês devem estar se perguntando, quem é Igor? Igor é uma figura que faz parte da Endcast, um projeto aí de produção de conteúdos referentes à cultura pop, especificamente nipônica, e acabam falando de outros conteúdos também referentes ou relacionados à cultura pop, não necessariamente sendo nipônica. Igor é uma figura excêntrica, performática, que surgiu aí numa das muitas subbolhas dentro da bolha de conteúdos otakus. E alguns dias atrás, muito se debateu sobre a questão dele ser um fake lister. E o que é um fake lister? É alguém que faz uma fake list, ou seja, uma lista falsa de alguma coisa. No caso de Igor, ele ostentava listas absurdamente infladas de animes e mangás, ao mesmo tempo que falava das obras, dando a entender que as viu. Bom, há toda uma cultura de listas referentes ao tanto de obras de animes que você assistiu, mangás, filmes. Tá muito popular ainda a questão do pessoal ficar colocando no Letterboxd os filmes que você assistiu e colocar algum tipo de resenha ali, colocar algum comentário, algum texto pequeno sobre a obra que você viu. Enfim, listagem, o pessoal fica listando. Aí tem vários lugares para listar. Filmes tem o Letterboxd, né? Assim, me referindo a páginas virtuais. Tem também o My Anime List, que é usado para você listar animes e também mangás, se não me engano. E aí o Igor, ele criou toda uma popularidade e uma figura em cima da questão dele ter entrado em contato com várias obras, uma quantidade muito vasta de obras artísticas de diferentes tipos, mangás, filmes, animes, por aí vai. E dentro dessa cultura de listas tem toda uma consideração para a questão de que se você entrou em contato com várias obras, se você assistiu muitos animes, leu muitos mangás, viu muitos filmes, você tem mais capacidade
capacidade de falar sobre essas obras, você tem um tipo de autoridade, você é um tipo de especialista, seja o que for. E não necessariamente. Eu pessoalmente até acho problemático essa questão de uma lógica de quantidade ficar acima da qualidade, principalmente referente ao como você entra em contato com obras artísticas. Acaba parecendo um tipo de lógica capitalista onde o que importa é a quantidade e não a qualidade, não a maneira como você entra em contato com essas obras, o que aquilo toca em você, o que aquilo afeta em você. E você ter entrado em contato com muitas obras vai sim te dar um repertório, um arsenal a mais para você discutir sobre aquele determinado tipo de mídia, seja uma animação, um filme, livros, mas não necessariamente significa que você vai ser uma autoridade maior para falar sobre essas obras, não significa necessariamente que você vai ter uma capacidade maior para falar, para questionar, para refletir e fazer críticas sobre essas obras do que outra pessoa. Não significa necessariamente isso. E aí o Igor construiu toda uma figura por cima dessa questão de ele ter entrado em contato com muitas obras, sejam elas animes, filmes, séries, mangás. Eu lembro que em atividades como de buiar feijão, como drobar roupas, ou até em trabalhos como apanhar feijão, quebrar milho, eu ficava ouvindo podcasts. E aí foi nessa época que eu acabei entrando em contato com vários podcasts, como o United Cast, o No Batidão Cast. Inclusive, um abraço para vocês, galera. Inclusive eles, o Endcast. Mas eu conheci primeiro o Igor pelo youtuber que faz os vídeos no canal Jumentossauro, o Alexandre Esteves. E aí eu já achava interessante aquela figura excêntrica, de um jeito de falar assim, um tanto, como é que eu posso dizer, sempre na formalidade, um cara que parece até pendante. Muitas pessoas até falavam isso, esse cara é meio pendante. E Igor criou toda uma figura de autoridade em cima dessa questão dele ter entrado em contato com várias obras artísticas, as quais eram listadas nessas listas aí, MyAnimeList, Letterboxd. Só que uma coisa o pessoal não questionava tanto: como uma pessoa conseguiu entrar, ou melhor, conseguiu assistir e ler tanta coisa? Porque assim, a vida da gente tem várias outras áreas que a gente tem que agir, que a gente tem que performar, que a gente tem que vivenciá-las. A área amorosa, a área de trabalho, a área financeira, enfim, tantas e tantas áreas que você tem que minimamente, de alguma forma, agir nessas áreas aí. Você não pode viver só em prol de assistir coisas, de entrar em contato com obras de entretenimento. Se você consegue, parabéns, você tem muito tempo livre, aproveite eles. Lógico que tem as pessoas também que trabalham com isso, né? Enfim, elas acabam fazendo conteúdos referentes às obras que elas entram em contato. O Alexandre Esteves, que eu já citei, do canal Jumentossauro, o Aizen, entre outros, são youtubers, são produtores de conteúdos que acabam trabalhando com isso. Enfim, a Igor criou toda essa personalidade aí de autoridade em cima da questão dele ter visto muitas obras, dele ter lido muito mangá, dele ter visto muito anime, dele ter assistido muito filme, mas ninguém se questionava, tem uma coisa errada aqui, porque não tem como uma pessoa ter assistido, ter lido tantas obras. Ele não tá falando com seus amiguinhos de escola não, Guto. Você não tá falando com seus amiguinhos aí, os amiguinhos de lista baixa. Aqui é casta alta, é 2.500 mangás, 1.200 animes, é demais, é muito mais. Lembrando, né? 2.500 animes, mais filme, mais mangá, mais faculdade, mais TCC, mais vida social. Não contente só com esse trecho de live, fui ver diretamente no MyAnimeList do Igor. Na lista de animes concluídos, tinha 1.327 supostamente assistidos. Já na parte de mangás concluídos, tem 2.418 listados como lidos. É muito estranho quase ninguém ter suspeitado disso antes. Mas eu disse ninguém, mas sempre tinha alguém ali que questionava tudo isso, fazia até cálculos e a matemática não batia entre todas as obras que ele disse ter entrado em contato com o tempo de vida humana. Só se o cara vivesse mesmo em prol daquilo, fizesse um speedrun de ler mangá, de assistir anime e tudo mais. O cara nem conseguisse dormir direito, sei lá. E de qualquer forma, se você entrasse em contato com tantas obras, não ia ser uma experiência muito agradável. Ia chegar algum momento que ia ficar tudo no automático, queria ficar tudo meia boca, você não ia conseguir absorver direito aquilo, você não ia experienciar de uma maneira legal, você não ia poder refletir de alguma forma em relação àquilo ali, não de uma forma assim mais humana, digamos, porque é muita coisa. Mas enfim, poucas pessoas questionavam isso.
Só que recentemente o pessoal questionou ele mais ainda sobre essa quantidade massiva de obras que ele listou ter entrado em contato, porque com algumas manifestações e comentários que ele teve na internet, aqui e acolá, o pessoal ficou catando, e até referente a um jogo também, acho que é Sekihiro, não lembro o nome, tá? O pessoal começou a notar contradições no discurso dele, nos comentários dele, referente às obras, até coisas muito básicas que davam a entender que não, ele não entrou em contato realmente com essas obras e estava apenas palpitando. E uma coisa interessante, ó, veja bem, em nenhum momento nesse vídeo aqui é para julgar ou jogar o Igor na fogueira ou seja o que for, não é um vídeo de cancelamento nem nada, só tô comentando referente a coisas que eu ouvi sobre esse assunto, tá? Mas enfim, o que acontece é que o Igor criou toda uma figura de autoridade intelectual baseada nessa vasta quantidade de obras que ele entrou em contato. E aí, a partir dessa imagem que ele criou, ele tinha um certo respaldo na comunidade, ele tinha admiração de seus inscritos, de seus amigos e tudo mais. E o pessoal acabava pagando ele de alguma forma para ele consumir, ou melhor dizendo, para ele assistir alguns conteúdos, para ele ler alguns conteúdos. Só que tudo isso em cima dessa imagem. Ao decorrer desse processo de dúvida, de questionamento referente a todas essas obras que ele disse ter entrado em contato, ficou claro que ele não entrou em contato com tudo isso e que ele fake listeou essa lista de todas as obras que ele disse ter visto. E aquele negócio, meio que ele lesou os seus inscritos e seus amigos também, porque seus amigos o admiravam também por toda essa questão dessa intelectualidade que ele passava, por ter entrado em contato com tantas obras. Amigos mais pessoais dele, eu não vou citar nomes porque não quero envolver ninguém numa coisa que eu posso até estar falando errado, tá? Eu tô de fora, tô apenas sendo um leigo, um de fora da bolha comentando. Alguns amigos deles falaram que deram uma chance para ele se redimir, vai igual, e fala aí até onde tu fake listou, que era mentira. E aí a gente com base nisso aí vê como a gente procede. Só que disseram que ele, em vez de se redimir, de falar exatamente o que ele mentiu ter assistido, lido, ouvido, seja o que for, ele meio que tentou ainda enganar as pessoas, ele meio que tentou ainda mentir, embora ele sim tenha admitido que algumas coisas ele realmente fake listou. O Igor criou toda essa figura ao redor de seu ego, trazendo pessoas que o admiravam e alimentavam mais ainda esse ego dele, e recebeu dinheiro dessas pessoas, recebeu a atenção dessas pessoas, tudo pautado em cima dessa figura que ele passava de ser uma pessoa com um vasto arsenal de obras que ele assistiu e, portanto, um grande conhecimento referente a essas obras, e, portanto, ele podia falar, criticar e tudo mais, o que eu já disse que não necessariamente significa que é isso mesmo, não é porque tu assistiu muita coisa que tu tem capacidade de falar sobre tudo isso. Ainda assim, ele até que falava bem, tanto que enganou uma galera até hoje, né? Mas enfim, com base em tudo isso aí, ele estava recebendo admiração e dinheiro das pessoas para assistir as coisas com o companheiro dele no Endcast. E com isso não tô querendo dizer que o companheiro dele é culpado de nada não, tá? Só apenas citei. O Igor acabou enganando essa galera, amigos, inscritos, ou seja, o seu público, e ao mesmo tempo o Igor é essa figura excêntrica aí, né? E aí fica aquela questão, quem é Igor? Quem é Igor? Porque uma coisa é o que o Igor mostrou aí, essa persona, essa personalidade que ele criou aí, essa figura que passava de intelectual. Outra coisa é ele na vida pessoal. A questão é que o Igor era essa figura excêntrica, e em suas lives ele contava histórias assim pessoais de sua vida de uma maneira excêntrica até, e de uma forma performática que chamava atenção, e muita gente gostava daquilo, se divertia. Mas depois dessa questão da fake list, fica aquela dúvida, até onde é o Igor mesmo aí? Até onde é verdade? Até onde o que ele disse aí condiz com a realidade? Até onde é uma invenção, uma história, uma narrativa que ele criou para engrandecer o seu ego e ganhar admiração? E então respaldo nas mídias sociais que ele estava se manifestando, nas plataformas, no YouTube, na Twitch, no Twitter e tudo mais. E aí depois disso, dessa questão da fake list, ficou muito em dúvida entre os amigos dele, até onde é o Igor, o que era verdade. Eles se sentiram lesados, e com razão, né? E aí os amigos dele estavam notando que ao decorrer do tempo ele se meteu em vários outros debates referentes à política, entre outros assuntos que aparentemente ele não tinha domínio, e o Igor se metia nessas confusões, e eles iam lá como bons amigos se meter a defender ele. E tipo, falava até sobre questões filosóficas, sobre conteúdos referentes à filosofia e filósofos, sem aparentemente não ter domínio sobre isso também. E isso ficava evidente através de alguns deslizes, pelo menos isso segundo a fala das pessoas que eu vi os vídeos, porque eu não acompanhei todo o conteúdo do Igor, cara. Aquele negócio, a gente tem outras áreas da vida pra a gente agir, pra gente viver, fazer o quê? E aí a comunidade toda ficou contra ele, né? Tanto seus amigos, porque ficou essa desconfiança, pô, a gente defendia o cara e o cara nos enganou referente a isso aí. O que
garante que ele não nos enganou referente a outras coisas? Porque uma mentira fez o pessoal ir atrás das outras coisas, rever outros conteúdos, outras manifestações virtuais que ele teve, e iam encontrando contradições e encontrando coisas que davam a entender que, bom, ele pode ter mentido sobre essas coisas também. E ficou essa dúvida. Tudo isso acabou em a morte do ego narciso do Igor. E com isso tudo, eu espero que ele não se prejudique, tá? Até porque, no final das contas, esses problemas virtuais, essas brigas, esses cancelamentos, como diz o nosso amigo Neil, da Sound Food Gang, salve Neil, tamo junto, cara, amo suas músicas. Enfim, como diz o Neil, é só desligar o computador que tá tudo resolvido, acabou o problema. Só que o Igor trabalhava com isso, né? Eu não sei até que ponto a renda que ele tinha com os conteúdos que ele fazia, eu não sei se a renda dele dependia só disso, tá? Então, por isso eu tô até tomando um cuidado pra não falar nada ruim, nada demais. A partir disso aí, cara, desses seus erros, procure rever suas coisas, procure rever suas ações, busque melhoria, mano, busque evolução, não é o fim, cara. E esse vídeo não é contra você nem ninguém, mas é complicado porque você ganhava ganhos financeiros e validação do seu público e admiração de seus amigos, o apoio de seus amigos, e tudo construído a partir dessa figura excêntrica, aparentemente intelectual, pautada na quantidade de obras que você listou nas suas listas aí, e portanto se sentindo capacitado a falar sobre. E mais, em vários outros conteúdos que ele fazia, de reacts, ele reagia a vídeos de outras pessoas e criticava elas, e até mesmo, se eu não me engano, uma das propostas da Endcast era ir contra os palpiteiros de vídeos, conteúdos referentes ao anime, que aparentemente opinavam, criticavam, teciam um ensaio, seja lá o que for, sobre as obras, e dava a entender que o cara não estava assistindo aquilo ali, ou o cara estava falando abobrinha, não estava falando nada com nada, e que as reflexões ou informações que eles diziam sobre as obras não correspondiam realmente à obra, estavam equivocadas. Se eu estiver equivocado, pode comentar aqui nos comentários, tá? Bem redundante, né? Comentar aqui nos comentários, mas falei isso. A Endcast surgiu como reação a isso, que se contrapôs aos palpiteiros e fazer um vídeo mais honesto, um vídeo mais sincero, que realmente fizesse jus aos conteúdos aos quais eles estavam se referindo. E aí o cara fez vários conteúdos e criticou pessoas com outros conteúdos e se contrapondo a essa questão dos palpiteiros. Palpitando, porque se ele não realmente entrou em contato com essas obras aí, porque ao que dizem, ao que está sendo exposto, ele fake listou várias coisas, então ele estava palpitando, porque ele não viu, não leu as obras e estava falando delas como se tivesse lido. Então ele estava fazendo justamente aquilo ao qual ele criticava, ao qual ele disse ter vindo para... Na verdade, dizer que ele disse isso é muito forte, né? Não lembro dele ter dito nessas outras palavras, mas é o que eu entendi. Enfim, ele estava fazendo justamente as coisas que ele criticou. Isso é complicado, né, gente? Mas enfim, deixei muita coisa de fora. Talvez eu me equivoquei em algumas falas. Aqui não é um ataque, tá? É só um comentário referente a esse assunto aí. Bem, galera, a memória tinha enchido. Aí eu tive que apagar algumas coisas para acabar aqui de gravar, né? Pelo menos para dar uma despedida. Então o que temos é isso, galera. Essa figura excêntrica e performática e até mesmo carismática, o Igor, mas depois foi desmascarado. E aqui entre nós, ele não fez nenhum crime não, tá? Ele não é nenhum criminoso, não fez nenhum crime hediondo não, tá? E mais, a gente tem que discutir muito essa questão que, tipo, não é porque você entrou em contato com várias obras que você tem o direito de dar carteirada para dizer que é melhor do que ele ou ela para dar opinião sobre alguma obra, sobre qualquer manifestação artística. No final das contas, o que conta mesmo para você analisar uma obra, ter mais propriedade ou não para falar de alguma manifestação artística, é a sua maneira de se expressar, de falar, e aí colocar em palavras o como foi a sua experiência, o que aquela obra causou em você, o que aquela obra lhe afetou, falar sobre os temas que a obra traz e as reflexões que podemos tirar dela. E caso ocorra, falar sobre o que você pôde ter aprendido ali, algo interessante, algo bom, e pôde levar para a sua vida. As emoções que aquilo despertou, isso tudo é muito mais interessante do que você ficar focando em listinha e ficar dizendo que é melhor do que ele ou aquele, porque você viu mais coisas. Você pode muito bem assistir um monte de coisa de forma automática, tipo todos os animes da temporada, e não absorver porra nenhuma. E claro, tem a questão de você ser um pouco mais seletivo, né? Se você assiste um monte de coisa, sem nenhum critério, sem selecionar, você vai assistir muita merda, inevitavelmente. E é até engraçado porque o Igor tinha uma regra.
que era: não dropamos nenhuma obra. Se assistimos um episódio de uma obra, vamos até o fim. Mas nem ele mesmo assistiu ou leu muitas das obras que ele disse ter assistido, lido e colocado nas listas. Pelo menos é o que tudo indica, depois dessa exposição que fizeram dele. E toda essa situação acabou na morte do ego narciso de Igor. E não é o fim não, tá? Ele pode se redimir, pode mudar, pode melhorar como pessoa, ou seja lá como for. E é isso, galera. Eu vou ter que ir, tá escurecendo e a luz que eu uso é natural, né? Do sol. E as muriçocas já estão começando a me atacar. Pois eu estava fazendo uma caminhadazinha, né? Fazendo aquele cardio. E aí é perto do açude e tal. E aí eu deixei o celular aqui e fiquei gravando aqui, falando. Se alguém estiver me vendo, deve estar pensando aquele doido ali falando com o celular. Mas é isso, galera. Um abraço virtual e até mais.